A todos, sou o professor Aquino, estou aqui de volta para gravar mais um vídeo nesse período de Páscoa, né? E desta vez nós vamos falar sobre se Yeshua, Jesus, participou de Pessa, né, quando ele foi executado. Esse vídeo também ele é um pedido de um inscrito, né? Eu conversando com ele tinha ter dúvidas, algumas dúvidas sobre a Pessa. Essas dúvidas elas surgem devido às traduções, né? Quando você lê a Bíblia na língua original, você vê a diferença, né? Fica mais clara. Quando você, felizmente nós temos, ou felizmente, graças ao Eterno, que nós temos ela mesmo traduzida, e embaraça um pouco, né? Porque tem opinião naqueles que traduziram, né? E a transliteração do hebraico para o grego, do grego para o português, para o inglês, do inglês para o português, etc. Então, se você não é inscrito e caiu aqui de paraquedas, né, quero te pedir que você se inscreva. Esse canal é um canal de estudo, não tem nenhuma ligação com nenhuma religião, e você se inscrevendo, deixando seu joinha, né? Você me ajuda muito nisso aí. Então vamos ao que nos interessa. Eu vou fazer a leitura dos versículos que eu escolhi, mas eles traduzidos do hebraico para o português, né? Do jeito que ele está no hebraico. Então nós vamos começar com Mateus capítulo 26, versículo 17. Nós vamos pregar os 4 evangelhos. Nós vamos ter 2 escritores que participaram, são testemunhas oculares, e 2 escritores que pesquisaram, né? Tiveram informações, alguém informou como aconteceu. Então nós vamos começar com Mateus capítulo 26, versículo 17, que diz: E antes, preste bem atenção, e antes do primeiro dia para a festa de Matzot, que são a festa dos pães asmos, chegaram os discípulos diante de Yeshua, dizendo: Aonde queres que preparemos para comer Pessa? Bom, no vídeo anterior eu expliquei a vocês como o Eterno criou Pessa, né? Pessa foi uma festa criada lá no Egito, na última praga, né, do Egito, foi criado Pessa e Matzot. São 2 festas. Pessa é comer o cordeiro. Pessa é o comer do cordeiro. E Matzot são os 7 dias de pães sem fermentos. Começando isso no 14º dia da preparação. Estudo mês de Nissan, preparação para Pessa, né? Lembre outra coisa também, quando você for olhar na sua Bíblia e for ler direitinho, você lembra uma coisa, que o dia no calendário judaico, ele começa no entardecer. O pôr do sol, né? Quando tem o crepúsculo, que é chamado de mistura, que ainda não é trevas nem é dia, né? Aquilo entre a treva e o dia. Quando torna-se trevas, né? A noite cai mesmo, então começa o dia. Você preste atenção a isso para poder você, quando pegar a sua Bíblia, você saber analisar. Então, repetindo o que Matitiarra falou, é o seguinte: e antes do primeiro dia para a festa de Matzot,
antes do primeiro dia, para a festa dos pães asmos, chegaram os discípulos para Yeshua, dizendo: onde queres que preparamos para comer a peça? Onde você quer que nós preparamos para você comer o cordeiro? Isso um dia antes, né? Na preparação. Marcos, ele já diz diferente. Marcos capítulo 14, versículo 12 diz: e aconteceu no primeiro dia da festa de Matzot, ou festa dos pães asmos, no tempo marcado para sacrificar peça, e disseram para ele, os discípulos, onde gostaria que fosse preparar para você comer a peça. Mateus diz que foi um dia antes, Mateus conviveu, esteve presente, né, nesse jantar. E Marcos diz que aconteceu no primeiro dia da festa. A festa inicia depois do pôr do sol, certo? No tempo marcado para sacrificar peça. De hora exata de se comer peça, certo? Lucas também, por informações que ele não viveu, ele não conviveu, ele não viu, 22:7 diz: e chegou o dia da festa dos Matzot, e o dia de sacrificar peça. Também concorda com Marcos, dizendo que foi no dia. E enviou Quefas e a Ironã, dizendo: vão e prepare para nós, para comermos da peça. João é outra testemunha ocular. Ele participou, João traz uma diferença enorme, né? João ele esclarece muito bem. O evangelho de João é bem diferente dos outros evangelhos. João se preocupa mais com, enquanto os outros evangelhos se preocupam com o ensino. João não tem parábola, não tem nada disso. João se preocupa com os acontecimentos. Tá? Então veja, João 13:1 diz: e aconteceu antes da festa de Peça, Yeshua sabia que havia chegado o tempo em que passaria deste mundo para o Pai, e tendo amado o seu povo que estava na terra, ele o amou até o fim. Versículo 2. Após o jantar de finalização do mandamento, o adversário já havia colocado o desejo de trair Yeshua no coração de Yehudá ben Shimon de Quiriote, Judas Iscariote. Aqui eles deixaram escapar, e colocaram Judas Iscariotes. Agora, não sei por que na primeira aliança o nome é Judá, e na segunda aliança, na Brit Hadashah, vem Judas, que era para ser Judá. O nome é Yehudá ben Shimon, filho de Shimon, da cidade de Quiriote. Essa cidade existe até hoje. E na transliteração eles colocaram, era Judas, né? Iscariote, ou Judas de Quiriote, na cidade de Quiriote. Então, é uma prova isso aqui que foi transliterado, né? Do hebraico para o grego. Como é que, eu não sei se na Bíblia de vocês tem esse, após o jantar de
finalização. Finalização de quê? Da turma que o mestre estava preparando, Yeshua estava preparando, seus discípulos. A partir dali, eles iam fazer discípulos, cada um ia ter seus discípulos. Né? É tanto que naquele momento do lava-pés, era um costume que quando o mestre terminava com a turma, que ela estava pronta já, né? Já se tornavam mestres também, já iam fazer discípulos, iam ser enviados. Cada discípulo lavava o pé do seu mestre. E Yeshua fez diferente. Quando estavam todos sentados, já prontos para lavar os pés de Yeshua, Yeshua pega uma toalha, bota lá e vai lavar o pé dos discípulos. E Shimon não aceita, tal, mas depois, se você não aceitar, não tem parte comigo. E depois ele diz, olha, aprendei comigo, né? Fazei assim. Humildade. O mestre lavando o pé do discípulo, que era antes, o costume era o contrário. Os discípulos lavavam o pé do mestre e ali ele abençoava e já encaminhava para que eles também fossem fazer discípulos. Então a finalização do mandamento. Estava terminando essa turma e era um jantar de finalização de turma, digamos que fosse uma colação de grau. Né? Terminou o estudo, tá bom. Ali foi 3 anos e meio de estudos, né, junto com Yeshua. E como é que eu posso, não sei como é que está na Bíblia de vocês, mas no hebraico está assim, certo? Sium, vou mostrar aqui a vocês, ver se dá para mostrar aqui, como é que está no hebraico, eu escrevi do hebraico aqui, deixa eu ver, ó. Sium, jantar, né? Eu tenho que virar aqui para ler porque eu fico com contrário. Seudat, Sium, cadê aqui? Sium, Seudat, aqui essa última palavrinha. Hamitzvah. Então, era finalização do mandamento, né? Finalização da turma do mandamento. João ainda continua, 18, 28, diz: E levaram Yeshua da casa de Caifás para a casa do julgamento, conforme o levantar da manhã, e eles não entraram para o meio da casa do julgamento, para não ficarem impuros e não poder comer a peça. Quem levou Yeshua? Os servos do sacerdote, né? Levaram Yeshua para a casa do julgamento. Só que eles não entraram. Por que eles não entraram? Porque peça ia ser ao entardecer, né? Após o entardecer. Estava próximo. Era de manhã, à tarde seria peça, né? 3 horas os cordeiros seriam mortos, seriam levados para casa. E quando chegasse as trevas, né, após a mistura, então, treva, noite já, iam comer peça. O que é comer peça? Comer o cordeiro, né? Carne do cordeiro. Esses judeus não entraram na casa do julgamento porque era uma casa romana, cheio de ídolos, cheio de coisas, e eles não queriam se contaminar.
porque se contaminasse, aí ficava impuro, tinha que ficar impuro até o pôr do sol, para depois tomar um banho de purificação, para depois... Então eles perdiam o Pêssah, eles não iam participar de Pêssah. Por isso que eles não entraram. Então aí é mais uma prova de que Yeshua não participou de Pêssah, porque ele era o cordeiro de Pêssah. Ele participou do jantar de encerramento do mandamento. Finalização do mandamento. Então a turma que Yeshua preparou de emissários. Ele participou desse jantar e não de Pêssah. Mas Pêssah ele não participou porque ele era o cordeiro de Pêssah. Mateus 27:60 diz: E colocou no sepulcro novo que havia para ele na rocha, e rolando uma grande pedra sobre a boca do sepulcro, e foi embora. Então eles colocaram Yeshua no sepulcro, após ele ter 3 horas da tarde ele faleceu, né? Ele rende o espírito ao Eterno e mandam tira das cruzes, porque não pode ficar por causa da festa de Pêssah. Não podia ter uns corpos nas cruzes, né? Na estaca. Miriam de Magdala e outra Miriam estavam sentados ali, diante do sepulcro. E no dia seguinte, depois de Erev Shabbat, reuniram-se os cabeças dos sacerdotes e os fariseus compilados. Compilados. Aqui é outro... Houve aqui um engano aqui, certo? Ou o copista errou. Não pode ser fariseus. Por quê? A questão aqui era da ressurreição, que Yeshua tinha falado que após o terceiro dia, vocês vão ver no versículo seguinte. Eu vou ler o seguinte para poder explicar. O 63 diz: E disseram: Nosso Senhor, nós lembramos de que aquele enganador, quando estava vivo, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então esses cabeças dos sacerdotes e os fariseus não podem ser fariseu, porque o fariseu acreditava na ressurreição. Quem não acreditava na ressurreição eram os saduceus e os escribas, aqueles que escreviam. Esses partidos não acreditavam em ressurreição. Os fariseus acreditavam em ressurreição, sim. Eles estavam até do lado de Yeshua, que avisaram a Yeshua que tivesse cuidado, que estavam preparando para matar ele, né? Um plano para matar ele. Então aqui não é fariseu. Embora que na Bíblia hebraica vem fariseu, mas como está relacionado a um assunto de ressurreição e eles criam na ressurreição, então não pode ser fariseu. Foi um erro de copista, ou o próprio Mateus, por engano, colocou fariseu, mas eu acho que mais provável um erro de copista. Foi copiar no lugar de botar saduceus, colocou fariseu. Então Lucas 22:14 diz: E conforme a hora do encontro marcado, se assentou na mesa redonda, ele e os 12 emissários com ele. Então Lucas ainda permanece com na cabeça dele que realmente aconteceu no dia marcado, na hora marcada de Pêssah. Mas não pode ter acontecido porque Yeshua era o cordeiro pascual. O cordeiro de Pêssah era Yeshua. E Yeshua morreu às 3 horas da tarde. Pêssah só ia acontecer depois das 6 horas da tarde, depois quando escurecesse. Então Yeshua já estava morto, então Yeshua não podia estar aqui. Yeshua já estava sepultado. Como é que ele estava lá no sepulcro e estava participando de Pêssah? Não podia. Então Yeshua não participou daquela Pêssah, da última Pêssah. E disse para ele:
Desejei intensamente comer essa peça com vocês, antes de afligir minha alma. Yeshua sabia que ia ser retirado da terra, ia para o Pai. Ele disse, desejei intensamente. Essa palavra, desejei intensamente, no hebraico ela está repetida esse intensamente 2 vezes. Isso significa que era um desejo que ele não podia cumprir. Não tinha como se realizar esse desejo dele, porque ele ia morrer. Então, por isso que ele disse, intensamente, comer essa peça com vocês, antes de afligir minha alma. Mas infelizmente não vai dar. Já está tudo marcado, está tudo certo, o Pai já marcou tudo, não tem como. Aí no versículo 16 ele diz, pois eu digo para vocês, pois não comerei dele quem? Do Cordeiro. Dele até o encontro marcado de comê-lo no reino de Elohim. Será no mundo vindouro, no Olam Rabá. Então, Olam Rabá, né? Então só no reino de Elohim é que Yeshua vai novamente participar de Pessa. Mas naquela Pessa, Yeshua desejou muito, mas não pôde, porque ele era o Cordeiro Pascual. Então não tinha como ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu espero que eu tenha explicado esses versículos e vocês tenham entendido, tirar essas dúvidas, né? Yeshua não participou, ele participou de um jantar, aproveitou aquele jantar de encerramento da turma. Ali ele deu um novo mandamento, este é o meu corpo, né, que é partido por vós. Ele sabia que ele ia morrer, né? Após cear, pegou o cálice, esse é o meu sangue, que será derramado por muito para a remissão dos pecados, né? E fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Então ele vai voltar e vai começar a participar novamente das festas do Eterno. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Quero agradecer a você e shalom, shalom, e até o próximo vídeo.